Saber Direito. Estamos hoje começando a terceira aula a respeito do tema Direito Penal Militar. Esse tema, que a nós foi dado, ele ficou dividido em 5 aulas. A primeira, que nós já passamos, versou sobre a justiça militar. E a segunda sobre a especialidade do direito penal militar. Apenas para relembrar, Saber Direito, quem quiser interagir conosco, colocar suas dúvidas, fazer questões, colocar questões importantes, o site é saberdireito@stf.jus.br. E também os vídeos estão disponíveis no YouTube. Nós agradecemos aqui a presença do Alexandre, do Joaquim e do Davi. E hoje, a nossa terceira aula versará sobre o crime militar em tempo de paz. Apenas lembrando, na primeira aula nós tratamos da justiça militar. E na justiça militar nós vimos o surgimento dessa justiça aqui no Brasil, ainda Brasil colônia, o desenvolvimento, olhamos as constituições federais, tanto a Constituição da monarquia, ainda do Império, e depois todas as constituições da República, até chegarmos na Constituição atual, que é a de 1988. E, analisando essa justiça, destacamos a Justiça Militar da União e Justiça Militar dos Estados membros da Federação. A seguir, nós fizemos um pequeno cotejo entre a forma de organização das duas justiças. Na realidade, a Justiça Militar da União com um tipo de competência e a Justiça Militar dos Estados com uma competência constitucional mais restrita. Em seguida, nós olhamos toda a organização da Justiça Militar da União, através de uma lei federal que foi citada na oportunidade. Na segunda aula, nós visualizamos, ou procuramos visualizar, a especialidade do direito penal militar. Para isso, exatamente para destacar essa especialidade, nós realçamos e confrontamos o Código Penal Comum e o Código Penal Militar para mostrar como eliminar qualquer conflito, porventura, existente entre eles. E, a partir daí, nós mostramos, mais ou menos em linhas gerais, a sistematização básica do Código Penal Militar e passamos a analisar algumas questões concernentes à parte geral desse código. E hoje nós vamos passar exatamente a analisar o crime militar em tempo de paz. Como dissemos, a parte especial do Código Penal Militar, que é aquela parte que tipifica crimes e comina penas, ela se subdivide em 2. Uma trata dos crimes militares em tempo de paz e a outra dos crimes militares em tempo de guerra. E hoje nós vamos ver exatamente a primeira parte. Eu gostaria de esclarecer inicialmente que o tempo é muito exíguo. Eu estou falando de um Código Penal, estou falando de todos os crimes que ali estão tipificados para o tempo de paz. Não será possível analisar esses crimes. Por isso, fiz uma opção, exatamente olhar a forma pela qual o Código sistematiza esses crimes e, em seguida, realçar algumas questões que são, ou que se apresentam como mais interessantes no momento. É claro que eu estarei à disposição para todas as questões concernentes a esses crimes que qualquer pessoa queira suscitar, inclusive os nossos assistentes aqui. Quando nós olhamos o crime militar em tempo de paz, nós vamos ver que a sistematização feita pelo Código Penal Militar, ela leva em consideração o bem jurídico protegido.
classifica os delitos de acordo com o bem jurídico protegido. E quais são esses bens jurídicos protegidos? É claro que essa parte ela vai se subdividir em títulos. E nesses títulos nós temos o bem jurídico maior protegido. Mas cada título se subdivide em capítulos, que também vai ter uma rubrica. E que alguns capítulos, não todos, mas poucos capítulos vão ainda ter uma subdivisão em seção. Nós vemos, portanto, aqui nós vamos fazer exatamente título por título para mostrar como ficou essa subdivisão interna ou essa classificação dos delitos em razão do bem jurídico protegido. O título primeiro trata dos crimes contra a segurança externa do país. Qual o bem jurídico protegido? A segurança externa do país. Então, nós vamos ver que nesse título, o legislador ele não fez subdivisões em capítulos. Ele já entrou diretamente nos crimes. Eu quero lembrar que contra a segurança externa do país não corresponde à tipificação feita em tempo de guerra. Eu estou falando em tempo de paz. Então, nós vemos que, apesar do nome Segurança Externa do País, também eu não estou tratando da Lei de Segurança Nacional, que vai tratar de crimes políticos e que, como eu disse na aula passada, está afeta, desde a Constituição de 88, a Justiça Federal Comum. Então, aqui nesse título, os crimes contra a segurança externa do país, nós temos hostilidade contra país estrangeiro, provocação a país estrangeiro, ato de jurisdição indevida, violação de território estrangeiro, entendimento para empenhar o Brasil à neutralidade ou à guerra, entendimento para gerar conflito ou divergência com o Brasil, tentativa contra a soberania do Brasil, consecução de notícia, informação ou documento para fins de espionagem, revelação de notícia, informação ou documento, e aqui tem uma modalidade culposa também, turbação de objeto ou documento, também com uma modalidade culposa, penetração com fim de espionagem, desenho ou levantamento de plano ou planta de local militar ou de engenho de guerra e sobrevoo em local interdito. Eu quero esclarecer que o que eu vou ler aqui nos diversos títulos não exaure o Código. Eu apenas coloquei aqueles que têm mais realce, mas existem formas qualificadas, as mais variadas, e eu não estou colocando em geral. Um ou outro caso foi aqui incluído em termos de qualificantes. Então, esses são os crimes que estão incluídos no primeiro título. O segundo título, ele vai defender um outro bem jurídico. Ele elenca os crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Quais são os bens jurídicos aqui protegidos? Autoridade militar e disciplina militar. Então, este título está subdividido em vários capítulos. Capítulo 1º vai tratar do motim e da revolta. Então, lá temos nós os crimes que estão aqui dentro desse capítulo 1º, principais. Motim, revolta, organização de grupo para a prática de violência, omissão de legalidade militar, conspiração. O capítulo 2º trata da aliciação e do incitamento. E lá temos nós aliciação para motim ou revolta, incitamento, apologia de fato criminoso ou do seu autor. E o seguinte, da violência contra superior ou militar de serviço. Há uma diferença grande, superior ou militar de serviço. Um civil, por exemplo, ele não pode praticar o crime, violência contra superior, porque o militar que está ali, ele não é superior dele. Mas ele pode praticar o crime de violência contra o militar de serviço. Então, são diferenças
pequenas, sutis, mas que são extremamente importantes para qualificar o fato real ocorrido. Então, aqui dentro nós temos violência contra superior, violência contra militar de serviço. Aí, continuando, outro capítulo, do desrespeito a superior e a símbolo nacional ou a farda. Aí temos desrespeito a superior, desrespeito a comandante, oficial general ou oficial de serviço, desrespeito a símbolo nacional e despojamento desprezível. O outro, da insubordinação. Recusa de obediência, oposição à ordem de sentinela, reunião ilícita, publicação ou crítica indevida. Aí vamos continuando, o outro capítulo, da usurpação e do excesso ou abuso de autoridade. E lá temos nós os crimes de assunção de comando sem ordem ou autorização, conservação ilegal de comando, operação militar sem ordem superior, ordem arbitrária de invasão, uso indevido por militar de uniforme, distintivo ou insígnia, uso indevido de uniforme distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa, abuso de requisição militar, rigor excessivo, violência contra inferior, ofensa aviltante a inferior. É interessante notar que o legislador, ele procura zelar muito pelo inferior. A legislação ela é extremamente repressiva em alguns aspectos, mas nós vemos que talvez em decorrência daquelas duas questões que são básicas nas Forças Armadas, que são constitucionais, hierarquia e disciplina, nós vemos que o legislador penal castrense, ele procurou resguardar o inferior em relação ao seu superior. Porque, olha, violência contra inferior. Então, o superior ele não está sempre pronto a ter qualquer ato seu aceito. Ele pode realmente praticar violência contra o inferior e ser punido criminalmente por isso. Ofensa aviltante a inferior. Na realidade, nós podemos encontrar essa questão. Aqui eu li o nome de um crime, que é o uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar por qualquer pessoa. Às vezes nós pensamos, mas isso não ocorre. Quem é que vai querer usar farda militar, fardamento militar? Ocorre, e muito. Há ocasiões em que nós temos alguns crimes relacionados a esse fato, e nós vemos que há pessoas que parece assim que tem um desejo oculto ou guarda consigo um desejo que não foi realizado de ser militar.